17 de agosto, segunda-feira, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mercado Flash. Eu sou o Pedro Bimparel Serafim e, como sempre, é um prazer enorme estar aqui convosco para vos dar as notícias mais fresquinhas do mercado nacional e internacional. O Campeonato Português já arrancou, como vocês bem sabem, e já começam também a haver os pontapés iniciais noutros campeonatos, noutras competições. Já houve, por exemplo, a Supertaça Francesa, a Supertaça Inglesa, a Liga Turca já arrancou e, como tal, já chegamos a uma altura do campeonato onde as equipas já querem ter as suas equipas praticamente todas estruturadas. Ainda há alguns negócios a acontecerem, mas agora, até chegar àquela fase de final de janela, eu acredito que o caudal vai diminuir um pouquinho, mas pronto, antes de começar este episódio, deixar a nota para subscreverem ao nosso canal. Estamos quase a chegar a uma marca redonda e só conseguiremos fazer com a vossa ajuda. Siga para o primeiro dossiê do dia. A procura do Porto por um lateral esquerdo continua mais ativa do que nunca. O Tottenham tem colocado alguns entraves no empréstimo então de Sousa e parece que os Dragões procuram agora alternativas a este negócio. Segundo a imprensa italiana, os Dragões já fizeram alguns contactos exploratórios para saber qual é a situação de Nuno Tavares. Estamos a falar de um defesa de 26 anos que pertence ao Lazio e que conta já com 3 internacionalizações por Portugal. A verdade é que tem estado um pouco à margem da convocatória da seleção portuguesa, mas com Jorge Jesus a situação poderá mudar, veremos. Ele que tem sido titular na turma romana nestas últimas 2 temporadas, 58 jogos, 10 assistências, números bastante interessantes. Ele que já tem um currículo bastante preenchido, com passagens no Nottingham Forest, no Marselha, cedido então pelo Arsenal. No tempo que teve no Benfica, acabou por somar várias aparições, mas esteve sempre na sombra de Alejandro Grimaldo. Mostrou ter muitas características interessantes, ser um jogador muito explosivo, forte fisicamente, mas tinha realmente algumas limitações defensivas. Parece que melhorou nesse aspecto do seu jogo agora com estas últimas passagens e tornou-se um lateral bem mais completo em Itália. Ele que foi contratado pelos Gunners ao Benfica no verão de 2021 por 8 milhões de euros. Agora, no que diz respeito à direção do Futebol Clube do Porto ir atrás de Nuno Tavares, há outros dossiês que têm de ser desbloqueados numa fase inicial. Primeiro, o processo de Mora, que está então pendente. Veremos se o médio português irá mesmo rumar à Roma. Tudo indica que sim, mas até este processo estar concluído é que depois será então o ataque a Nuno Tavares. E há outro também dossiê que está pendente, que é o de Santiago Jiménez, que parece ser então o alvo preferencial para a frente de ataque. Para chegar Nuno Tavares, também é preciso que Francisco Moura se calhar rume a outras paragens. Entre Zaidu e Francisco Moura, eu acredito que o Porto prefere nesta fase vender Francisco Moura. Será um jogador, se calhar um jogador um pouco mais valorizado, apesar de ter tido uma época um pouco abaixo daquilo que era expectável, mas o Olympiacos já demonstrou algum interesse pelo lateral português. Nuno Tavares, que tem um contrato até junho de 2028 e um valor de mercado para o 0-0 de 12 milhões de euros. Eu acredito que, se houver negócio, será mais por volta dos 15 milhões de euros. Enzo Barrenechea tem conseguido conquistar o seu espaço no Benfica, mas a saída não está totalmente descartada. O Real Betis continua muito interessado neste médio de 25 anos, que deixou realmente excelentes indicações em Espanha ao serviço do Valência. No Benfica a situação não foi igual, não é? Deixou um pouco a desejar, pelo menos nesta primeira época, mostrou várias dificuldades nas transições defensivas, não conseguia acompanhar muitas vezes os médios adversários, vários passos falhados e acabou mesmo por perder a titularidade com Mourinho, mas parece que neste arranque de temporada, com Marco Silva, as coisas têm funcionado de forma diferente, tem sido um jogador bem mais assertivo, a jogar mais como um 6 posicional, dando liberdade também aos outros médios de aparecerem em zonas mais adiantadas do terreno, mas mesmo assim, de acordo com o Record, o Benfica admite mesmo um empréstimo com cláusula de compra obrigatória. De realçar que as águias investiram cerca de 15 milhões de euros por Barrenechea entre o empréstimo e a compra deste médio argentino. A chegada de Palhinha está a ganhar cada vez mais força, não é? Pela imprensa internacional e mesmo pela imprensa nacional, e acho que esta chegada de Palhinha poderá ou não levar então à saída de Barrenechea, porque eu acredito que se Palhinha chegar, Barrenechea ainda vai perder mais espaço, acabará por perder a titularidade e um negócio, agora uma possível venda, poderá ser bem vista então pela direção do Benfica. Barrenechea que tem um contrato então que se estende até junho de 2030 e um valor de mercado para os
para o 0-0 de 12 milhões de euros. O Sporting já tem solução então para cautelar uma possível saída de Luís Soares. Zan Vipotnik é o nome do plano B dos Leões. Estamos a falar de um ponta de lança esloveno de 24 anos, que vem de um belíssimo ano então no Championship. Na última época, por exemplo, anotou 25 golos em 49 jogos, foi o melhor marcador da prova e é o típico avançado de área, não é? Um jogador que não é assim tão móvel, mas que tem realmente um remate potentíssimo, que corresponde muito bem a cruzamentos, que aparece bem na área, seja para finalizar de cabeça, seja com o pé, seja com os pés, um finalizador completo, mas o Sporting teria de desembolsar mais de 20 milhões de euros para ter este jogador. O emblema do país de Gales já havia mesmo recusado uma proposta do Hull City em torno dos 12 milhões de euros. E eu acredito que Vipotnik não vai chegar ao Alvalade, não pela sua qualidade, mas eu acredito, e tenho vindo a afirmar, que eu acho que a direção do Sporting ainda não desistiu de Luís Soares, apesar desta polémica toda em torno da sua capacidade física, da sua forma física, agora no regresso a esta temporada. Eu acredito que o desejo da direção seja mesmo manter o jogador, ele que fez uma primeira temporada em alta voltagem, não é? Um jogador com muita qualidade, um jogador muito associativo, que dá muito ao Sporting. Eu acredito que o desejo da direção seja manter o jogador, mas veremos se realmente Luís Soares irá recuperar a sua forma física e realmente ajudar os Leões nesta temporada. Vipotnik poderá ser então a solução, ele que tem um voo de mercado para o 0-0 de 23 milhões de euros e um contrato que se estende até junho de 2028. Monsef Zekri está no radar então do Sporting para fazer sombra a Maxi Araújo. Estamos a falar de uma promessa marroquina de apenas 17 anos, que já conta com 18 internacionalizações jovens, um lateral que atua no Mechelen da Bélgica e que já somou 20 aparições pela turma principal do emblema belga, um número que a meu ver já é significativo face à tenra idade que tem. Ele que não integrou a ficha de jogo na última partida frente ao Standard de Liège, o que poderá significar que uma saída está mesmo à vista. Estamos a falar de um lateral muito jovem, como disse anteriormente, muito agressivo nas antecipações e realmente tecnicamente muito apurado, ao melhor estilo, não é, marroquino. Sinto que todos os jogadores que são de Marrocos são muito bons em termos técnicos, às vezes pecam algumas vezes na sua displicência na forma de abordar os jogos, mas Zekri realmente é um jogador diferente, é um jogador que dá muito ao jogo, que tem muita agressividade, mas os Leões teriam de desembolsar um valor a rondar os 3,5 milhões de euros, um valor perfeitamente em conta, que poderá ascender talvez aos 5, consoante algumas variáveis. No plantel, o Sporting conta para o eixo esquerdo da defesa com Nuno Santos, que tem sido um lesionado crónico, não é, nestas últimas temporadas, e Rodrigo Dias, que foi então titular na primeira jornada na Reboleira, deixou boas indicações, mas o Sporting está à procura de algo novo, de sangue novo então para atacar a próxima temporada. Zekri tem um valor de mercado para o 0-0 de 500 mil euros e um contrato que se estende até junho de 2028. O Braga está perto de se reforçar com o talento do Barcelona. A notícia apareceu assim derrompante, não é? Ninguém estava à espera, mas há então já um princípio de acordo por Tommy Marquês. Segundo o Fabrizio Romano, o Braga paga 10 milhões de euros fixos, mais 2 milhões por objetivos. Estamos a falar do médio defensivo espanhol de 19 anos, formado na La Masia, que é realmente um baú de talentos, não é? Já passaram pela formação do Barcelona, Xavi, Iniesta, mais recentemente Gavi, Casado, Bernal, enfim, é um núcleo, entre aspas, de contratações dos Blaugrana que vão resgatar sempre com muita frequência jogadores à sua formação. Eu pessoalmente não conhecia este jogador, mas parece seguir então o protótipo habitual, um jogador com muita capacidade técnica, capaz de se livrar da pressão com muita facilidade, o típico jogador que ascende então da La Masia. Na temporada passada, 22 jogos pela equipa B e 2 partidas pela equipa A, e a meu ver encaixa que nem uma luva nas ideias de Vicente, um jogador que gosta um treinador que gosta de jogadores com boa leitura de jogo, gosta de uma equipa que controle então as partidas, e acho que Tommy Marquês vai entrar muito bem nesta filosofia. Será o 6 espanhol no plantel então da turma bracarense, e atenção que o último jogador que tinha chegado vindo do Barcelona realmente tem dado os seus frutos, Pau Victor. Veremos se Tommy Marquês também será um jogador que irá rapidamente dar dar uma contribuição forte então na equipa de Carlos Vicente. Taishi Fukui.
Se fizéssemos uma lista de jogadores que se calhar mais têm evidenciado neste arranque de campeonato, eu acredito que Taishi Fukui iria estar presente então nesta lista. São 2 jogos, 2 vitórias por parte do Arouca e o médio japonês tem estado em grande nível. O problema é que estas grandes exibições também atraem o interesse de equipas do estrangeiro e as exibições não têm realmente passado despercebido em Espanha. Tínhamos dado conta do interesse do Raio Vallecano no início do mercado e parece que agora a equipa chega ainda com mais força para ir buscar Fukui. Estamos a falar do finalista vencido da última Conference, que agora está disposto a pagar 10 milhões de euros por este médio nipónico. Seria a maior transferência do clube, a par da saída de Rafa Mujica para o Al Sadd, também pelo mesmo valor. Seria um grande montante realmente a entrar nos cofres dos roubos da Arouca, mas seria um jogador que seria muito difícil de substituir, um jogador que traz muito, que dá muito à equipa de Vasco Seabra, que tem muita capacidade na primeira fase de construção, que tem muita preponderância na construção de jogo da equipa dos roubos da Arouca, mas a meu ver, também tem que ser pensado naquilo que na sua carreira, não é? E Fukui é um jogador que realmente poderia dar muito valor em Espanha, é um jogador muito completo e a meu ver seria uma excelente contratação por parte do Raio Vallecano. Fukui que tem um voo de mercado para o 0-0 de 5 milhões de euros e um contrato que se estende até junho de 2028. Nelson Oliveira parece que já tem um novo destino, rumo ao Algarve para assinar pelo Farense. Vai assinar um contrato de uma temporada com mais uma de opção, chega a custo zero, após então o fim da ligação com o Vitória. A meu ver é uma excelente contratação, estamos a falar de um jogador muito experiente, com passagens por Espanha, França, Inglaterra, Grécia, Turquia, um internacional português. Na última temporada disputou 32 jogos, apontou 5 golos e a meu ver lá está, seria uma contratação muito boa para as duas partes. Para o lado do clube, porque precisa realmente de um jogador veterano, rotinado, para tentar então a subida de divisão. Para já os Leões de Faro arrancaram muito bem a temporada, com 2 vitórias em 2 jogos, e acho que para o lado do jogador também seria um desafio muito interessante. Ele que já tem 35 anos, vai para uma realidade onde realmente poderá continuar a ser muito importante na segunda liga e veremos então se Nelson Oliveira e o Farense será um casal que irá encontrar assim uma relação bastante positiva, tanto por uma parte como para outra. Abrimos esta janela do futebol internacional com João Cancelo, que chega então ao Barcelona em definitivo para assinar por 2 anos. O lateral português já se desvinculou então com o Al Hilal e vai chegar como jogador livre, segundo o jornal Mundo Deportivo. Ele que convenceu o Hansi Flick nesta última temporada, chegou em janeiro e rapidamente mostrou para o que vinha, não é? Uma qualidade ofensiva indiscutível, um jogador que cruza muito bem, que é muito forte em chegar às áreas contrárias, sempre vindo de trás e a criar desequilíbrios. Fala-se um pouco das limitações defensivas de Cancelo, não é? Mas eu acredito que numa equipa como o Barcelona, que pressiona muito em zonas mais adiantadas do terreno, estas, entre aspas, limitações de Cancelo não são realmente muito expostas e, como tal, eu acredito que será um grande acrescento para os Blaugrana no ataque à próxima temporada. Cancelo que deve aterrar na Catalunha durante os próximos dias ou até mesmo horas, não é? E queria deixar aqui uma nota. Atenção a este Barça, o Rodri também está a caminho, a oficialização está para breve, iremos falar mais sobre este dossiê quando houver mesmo então a oficialização e eu acredito que seja mesmo um projeto para atacar a Liga dos Campeões em força, para assustar o PSG, porque qualidade individual não falta mesmo a este Barcelona. John Lucumi, vamos então à única oficialização deste episódio. A Juventus então anunciou a contratação deste internacional colombiano que chega proveniente do Bolonha, contrato válido por 4 temporadas até junho de 2030. Custou aos cofres bianconeri 20 milhões de euros, segundo a imprensa internacional. Ele que foi titular então nos Rossoblu nas últimas 4 épocas, foi o patrão da defesa da equipa e é um central, o típico central sul-americano, um central de passada larga, muito forte nos desarmes, um autêntico armário, por assim dizer. Ele que fez uma exibição imperial frente a Portugal na fase de grupos, não sei se recordam, foi um jogador que limpou tudo, ajudou a Colômbia a garantir um empate numa exibição realmente pouco inspirada da equipa das Quinas e que permitiu também à Colômbia acabar o grupo no primeiro posto.
A Juventus tem estado longe de ser aquela equipa imperial defensivamente, não é? Ainda me lembro daqueles tempos áureos com Chiellini e Bonucci, está longe dessa fase, mas quem sabe se Lukumi não vai ajudar a equipa a melhorar nesse aspecto. É um jogador que conhece bem a Série A e, a meu ver, é uma contratação bastante inteligente. E passamos então ao último negócio do dia, e atenção, esta poderá ser uma das negociações mais fascinantes, a meu ver, deste mercado. São Paulo está interessado em garantir Jamie Vardy então a custo zero, ele que terminou o contrato com a Cremonese após um ano onde realmente mostrou que ainda está para as curvas, aos 38 anos. Na última temporada foram 7 golos, 2 assistências. Não foram suficientes para a manutenção, é verdade, mas mostrou que ainda tem muita qualidade nos pés. Ele que tem uma história incrível. Em 2011-12 jogava na 5ª divisão inglesa e anos mais tarde acabaria então por ganhar uma Premier League numa das campanhas mais surreais da história do futebol. Guiou o Leicester ao título inglês num ano em que marcou uns incríveis 24 golos, bateu o recorde de mais golos consecutivos a marcar na história da Premier League, 11. Enfim, é um jogador idolatrado em Inglaterra e, a meu ver, também será idolatrado no Brasil caso siga então para a América do Sul. A meu ver seria um jogador que venderia muitas camisolas e não só aos adeptos do São Paulo. Seria uma excelente abordagem para Martin, idêntico um pouco à chegada de Memphis Depay agora ao Corinthians em 2024. No entanto, eu acredito que será uma transferência que será difícil de ser concretizada. Ele que tem um salário que será difícil de cobrir. Ele recebia na Cremonese cerca de 2 milhões de euros limpos por ano. Veremos se o São Paulo vai ter capacidade para chegar a estes valores. Caso se concretize, eu acredito que seria uma incrível história. Chegamos então ao fim de mais um episódio. Obrigado por estarem aqui na nossa companhia. Eu cada vez gosto mais de estar aqui a gravar o mercado, de saber as vossas opiniões e, como tal, deixem nos comentários as vossas ideias sobre os vários negócios que são aqui então comentados. Não se esqueçam também de ativar as notificações para não perderem o conteúdo diário que nós vamos lançando aqui no YouTube. E já sabem, fiquem connosco, fiquem com o 00.